Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao seu programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Como você já percebeu, nós estamos aqui no pátio de um santuário cenográfico, montado aqui nos estúdios da TV Novo Tempo, em Jacareí, São Paulo, na companhia de 10 amigos, estudando a respeito do santuário. Esse tema é fundamental para todos nós. E no final do último programa, eu disse uma coisa que vou repetir agora. Tão fundamental quanto a morte de Cristo na cruz é a sua ministração no santuário celestial. Por quê? Porque se através da cruz Cristo conquistou o direito de salvar a todos nós, é no santuário que Ele ministra o seu sangue a favor daqueles que desejam. Por isso, quero convidar você a tomar a sua Bíblia, se juntar a nós nesse momento especial e aprendermos mais sobre esse tema. Temos visto até aqui que, tipologicamente, Jesus caminharia pelo santuário e, ao se encarnar, ele foi para o acampamento. Quando fez 30 anos, ele entrou tipologicamente no pátio ao ser batizado e a pia torna-se um emblema desse batismo. Agora, Cristo gastou 3 anos e meio nesse ministério. Tudo que você lê em Mateus, Marcos, Lucas e João se passaram num lapso de 3 anos e meio. E no dia apontado pela profecia, ele foi até o Calvário, simbolizado pelo altar de holocausto, e aí ele rendeu sua vida. Mas Cristo não está mais no Calvário. Ele também não está mais na sepultura de José, porque ele ressuscitou ao 3º dia. Foi assunto aos céus. E nós vimos semana passada que após 50 dias da sua ressurreição, Jesus entrou no primeiro compartimento do santuário para dar início à sua obra como sacerdote. Cumprindo a tipologia do santuário terrestre, Jesus morreu como nossa oferta e foi para os céus como nosso sacerdote. De acordo com essa mesma tipologia, em algum momento, Jesus tornaria-se sumo sacerdote. E o meu convite para você hoje é nós estudarmos o ministério de Cristo no lugar santíssimo como nosso sumo sacerdote. Então, pegue sua Bíblia. Vamos entender o que fazia o sumo sacerdote no santuário terrestre. Lembre-se, tudo o que acontecia no santuário terrestre era uma figura ou sombra das coisas celestiais. E entendendo melhor o papel do sumo sacerdote no santuário terrestre, nós entenderemos o que faria Cristo no segundo compartimento do santuário. E o tema de hoje é exatamente este: Jesus como nosso sumo sacerdote. Quando é que ele se tornou sumo sacerdote? Bom, você pode conhecer mais a respeito desses temas num presente que nós preparamos com muito carinho para você também. Aqui está o DVD Santuário, o Caminho de Deus. Esse DVD foi gravado lá em Israel, com todos os 13 temas que estamos estudando aqui no programa Bíblia Fácil. E esse é um presente para você. Você pode ligar para Novo Tempo, em horário comercial, o nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Você pode agora mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp e a gente faz o seu cadastro. 12 9 8100 1615. Ou você pode acessar o nosso site na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. Ali você vai clicar na imagem deste DVD, fazer um cadastro online e nós vamos mandar pelo correio para a sua casa esse DVD. Pastor, quanto eu pago para receber? Nem um centavo. Por quê? Porque nós da Novo Tempo temos o apoio dos Anjos da Esperança. E você, que é Anjo da Esperança, muito obrigado. Porque é graças a você que nós pudemos viajar para Israel, gravar este DVD, português e espanhol e hoje distribuir para 8 países na América do Sul, sem cobrar nenhum centavo, graças ao seu apoio. Muito obrigado por isso. Aqui todos prontos para começarmos mais uma etapa do nosso estudo? Hoje chegamos a um ponto muito especial, porque na caminhada de Cristo pelo santuário,
nós chegaremos ao local santo dos santos. Nós chegaremos ao local mais santo do planeta Terra, enquanto o santuário esteve aqui. E nós vamos entender este local a partir de uma visão bíblica do santuário celestial. Mas como é o nosso hábito aqui, a gente não abre esse livro sem antes fazer uma oração. Se você puder, feche seus olhos e vamos orar, pedindo uma bênção para o estudo. Bondoso Deus e Pai, nos reunimos mais uma vez e temos ao centro a Tua palavra. Queremos abri-la e queremos ouvir Tua voz a nos falar através deste ensino do santuário. Por isso, Pai, nos abençoa. Nós queremos, como Moisés, tirar nossas sandálias, descalçar nossos pés, pois ao estudarmos esse tema, nós estamos pisando em terra santa. Nos abençoa, Pai, abrindo nossa mente ao entendimento e o coração à aceitação. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Vamos fazer uma breve recapitulação. Vamos para o Salmo? Salmo 77, verso 13. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. E para você que chegou aí agora no Bíblia Fácil, não assistiu a minha explicação ainda, em muitas Bíblias aparece uma outra versão. O teu caminho, ó Deus, é de santidade, etc. Mas várias versões da Bíblia são mais fiéis ao original hebraico, porque a palavra bacodes, ela aparece 26 vezes, ou melhor, 28 vezes, na língua hebraica, no Antigo Testamento, e dessas 28 vezes, 26 vezes é traduzida como santuário. Então, a melhor tradução aqui é santuário. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Então, Asaf está dizendo que o caminho de Deus está no santuário. E Cristo viria cumprir toda a tipologia do santuário em seu ministério terrestre, em sua morte na cruz e em seu ministério no santuário celestial. Nós já vimos aqui que Cristo, ao se encarnar, veio habitar entre nós, assim como as tribos estavam acampadas ao redor do santuário. Quando Jesus completou 30 anos, ele se dirigiu ao Jordão para ser batizado. Simbolicamente, ele estava entrando no santuário, representado pela pia, aonde ele então foi batizado. A pia torna-se um símbolo do batismo de Cristo. 3 anos e meio depois, Jesus é levado para o Calvário e morre por todos nós aos 33 anos de idade. Vimos que nesse mesmo ano, Jesus deveria cumprir o papel tipológico do sacerdote. Ele teria que entrar no santo. E João 7,39 disse para nós de que o Espírito que os discípulos haveriam de receber não havia sido dado ainda, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. E nós vimos então semana passada que Jesus foi entronizado 50 dias após a ressurreição, no dia de Pentecostes, como nosso sacerdote. E a partir daí, ele atuou no primeiro compartimento do santuário. Agora, em algum momento, Jesus teria que passar para o segundo compartimento. Em algum momento, Jesus teria que assumir a função sumo sacerdotal. E deixa eu explicar uma coisa para vocês que você tem que ter em mente muito clara. Ainda que o santuário terrestre fosse uma cópia do santuário celestial, você não pode imaginar que o santuário celestial é apenas um cercado de 100 côvados por 50 côvados. O santuário celestial é maior do que aquilo que nós podemos imaginar. O que nós tínhamos na terra era uma sombra. E assim como uma sombra, quando projetada, não pode demonstrar a exatidão da figura que ela projeta, por exemplo, pegue o corpo humano e projete uma sombra. O que a sombra de um corpo humano ensina sobre o aparelho digestivo, o aparelho respiratório, todos os órgãos? Eu tenho aqui 2 oftalmologistas. O que uma sombra
revela sobre o maravilhoso mecanismo de visão do ser humano? Nada, porque é uma sombra. Então entenda, o santuário terrestre era uma sombra do celestial. E quando nós falamos que Cristo caminha pelo santuário, estava no Santíssimo, e em algum momento estava no Santo, e em algum momento passaria para o Santíssimo, eu não quero dizer que no céu tem um lugar que Jesus pode estar e tem um local que ele não pode estar. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero enfatizar aqui é que no céu ele exerce funções, atividades. E desde a sua ascensão, ele exerceu a função de sacerdote, não de sumo sacerdote. Mas em algum momento ele passaria a ter a função sumo sacerdotal. Mas isso não quer dizer que no céu tem um santuário do tamanho que nós conhecemos aqui na terra, muito menos que lá existe um ambiente onde Cristo não possa estar. Está claro isso para vocês? Está claro isso para você de casa? Então é isso que a gente quer dizer para você. Tudo que a gente está ensinando aqui é uma sombra. A realidade é muito maior do que nós podemos imaginar. Quando Jesus deixaria o primeiro compartimento, tipologicamente falando, e iria para o segundo? Quando que ele deixaria de ser sacerdote para ser sumo sacerdote? Bom, para entendermos isso, nós temos que voltar a uma festa praticada lá pelo povo de Israel, que era o dia da expiação. Porque no dia da expiação entrava em cena o sumo sacerdote. Sacerdotes haviam muitos em Israel. Sumo sacerdote só havia um. Era uma função vitalícia. E ele tinha um papel preponderante uma vez por ano, no dia da festa da expiação. Vamos ler na Bíblia o que a Bíblia informa sobre essa festa? Levítico 23, versos 27 a 29, assim diz a Bíblia: mas aos 10 desse mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse dia, nenhuma obra fareis, porque é dia da expiação, e para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Era a festa mais solene em Israel. E toda a nação de Israel tinha que estar em contrição. Eles não podiam executar nenhum trabalho. A sua atenção tinha que estar 100% voltada para aquilo que se passava lá no santuário. Tanto é que, segundo as descrições que nós temos, havia na veste sumo sacerdotal algum tipo de campainha. E à medida que ele se movia no ritual dentro do Santíssimo, lá fora eles podiam ouvir os passos e o que estava sendo feito pelo sacerdote. E todos, em extrema reverência e contrição, esperavam que o seu pecado fosse apagado do santuário e que o sumo sacerdote saísse de lá e desse sua bênção para a nação de Israel, purificando o santuário, purificando os israelitas. Então, o dia da expiação era um dia muito especial em Israel. Vamos lembrar o que acontecia? Ele era no 10º dia do 7º mês. O 7º mês dos hebreus é chamado de Tishri. Então, era o dia 10 do mês de Tishri. Era uma festa anual, uma vez por ano acontecia, envolvia a purificação do sumo sacerdote, do santuário e do povo. O santuário era poluído ao longo do ano pelos pecados que ali eram registrados, através do sangue que era levado ou através da carne que o sacerdote comia e entrava no santuário. Isto contaminava o santuário. Então, uma vez por ano, tinha que haver a purificação. E essa purificação era de registros de pecado. Se tudo isso acontecia na terra, quer dizer
que um dia o santuário celeste também deveria passar por uma purificação. Aí alguns perguntam assim, mas pastor, peraí, o santuário celeste no céu tem pecado? Não, no céu não tem pecado. O que tem no santuário celestial é registro de pecado. E é esse registro que lá está constando contra você e contra todos nós, que tem que ser apagado. Porque num processo judicial, todo caso tem que ser analisado, todas as provas devem ser olhadas. E então, quando esse registro do santuário é apagado, nós somos declarados puros, santos, inocentes. E é assim que a gente tem salvação. Agora, se eu não me arrependo de algum pecado, ele continua registrado no santuário. E esse pecado registrado, sem ser apagado, vai levar o homem à perdição. É por isso que eu reforço o que eu já disse aqui. Tão importante quanto a obra de Cristo sobre a cruz é a sua obra no santuário, porque nesse exato momento ele está apagando os nossos pecados. Então nós temos que entender que assim como acontecia em Israel, a tipologia apontava para uma realidade superior. E o que ensinava essa tipologia? O sacrifício de Cristo foi completo na cruz, todo suficiente para nos salvar, mas os registros dos nossos pecados permanecem no santuário celestial. Eles têm que ser apagados. A obra da purificação do santuário celestial não quer dizer que lá tem pecados, lá tem registro de pecado. Isso tem que ser apagado. E, finalmente, quando Jesus terminar esta obra sumo sacerdotal, que é uma obra de juízo, ele então voltará à terra. E assim como o sumo sacerdote saía para abençoar o povo, Jesus sairá do santuário para buscar os seus e levar todos os salvos para onde? Para o santuário. É por isso que na descrição da Nova Jerusalém, que João faz em Apocalipse 21, ele diz, nela não vi santuário, porque o santuário será o próprio Cordeiro com o seu povo. Nós estaremos todos nesse santuário um dia, vamos morar nesse santuário. Então vamos entender em que momento agora Jesus vai cumprir todo esse papel tipológico do sumo sacerdote. Quando é que o juízo chegaria para a humanidade? Assim como havia um dia de juízo para Israel, que era no 10º dia do 7º mês, dia da expiação, dia do juízo, a humanidade também enfrentaria um dia de juízo. E há uma profecia na Bíblia que aponta para esse dia. Ela está em Daniel, capítulo 8 e 9. E eu convido você, e você de casa, a abrir sua Bíblia comigo agora em Daniel, capítulo 8 e capítulo 9, e nós vamos entender essa profecia. Queria ler com vocês então o versículo 14. Daniel 8, verso 14. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel escreveu seu livro no 6º século antes de Cristo. A expressão tardes e manhãs já aparece no Gênesis 1. E uma tarde e uma manhã significa um dia. Tarde, manhã, um dia. E por que a expressão é tarde e manhã? Porque o dia começa com a parte escura. Está lembrado que eu já disse aqui que na Bíblia o dia começa ao pôr-se o sol? Então a primeira parte do dia é a parte escura, depois é a parte clara. Por isso a expressão do Gênesis, tarde e manhã. Então quando se passassem 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias, o santuário será purificado. Só que quando a gente estuda a profecia, há um princípio de interpretação chamado dia-ano. E em Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7, esses dois textos nos ensinam que cada dia em profecia representa um ano literal. Então, se são 2.300 dias em profecia, logo são 2.300
anos literais. Então Daniel está dizendo, quando se passarem 2.300 anos, o santuário será purificado. Agora vá para o capítulo 9 de Daniel. Nós já estudamos aqui uma profecia falando a respeito da nação judaica e falando a respeito de um tempo de oportunidade que Deus deu a essa nação. Em Daniel 9, 24, nós lemos o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. O anjo Gabriel está dizendo para o profeta Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo judeu, para que vocês se arrependam. A palavra determinadas, aqui na língua portuguesa, no hebraico, é a palavra shatá. E a palavra shatá da língua hebraica, ela significa determinada, mas também significa cortada. E a melhor tradução nesse texto seria: 70 semanas estão cortadas para o teu povo. Cortadas da onde? Do período maior de 2.300 anos. Porque se cada semana tem 7 dias, 70 semanas são 490 dias. E se são proféticos, 490 anos. Então o anjo Gabriel está dizendo o seguinte: Daniel, o santuário vai ser purificado quando se passarem 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos. Agora, desse período maior, 70 semanas ou 490 anos serão separados, cortados para o povo judeu. Com isso, nós concluímos de que o período das 2.300 tardes e manhãs e o período dos 490 anos de Daniel 8 e 9, eles têm um início comum. Eles começam na mesma data. E nós já estudamos aqui esta profecia a respeito do povo de Israel, da nação israelita. E eu vou recapitulá-la brevemente com vocês. 70 semanas, Daniel, ou 490 anos de graça, nós vamos dar para o povo judeu, para que vocês se arrependam dos pecados e se voltem para Deus. Agora, quando é que vai começar a contar esse período? Daniel 9, 25. Daniel, disse o anjo para ele, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, vão se passar 7 semanas e 62 semanas. O decreto para restaurar e edificar Jerusalém, de acordo com Esdras capítulo 7, foi o decreto de Artaxerxes. No capítulo 1 de Esdras, você tem o decreto de Ciro. No capítulo 6 do livro de Esdras, você tem o decreto de Dario. E no capítulo 7 de Esdras, você tem o decreto de Artaxerxes. E Esdras 6,14 diz que esses decretos foram sendo cumulativos. Quer dizer que o decreto que marca o início do período profético é o terceiro, promulgado ou entrou em vigência no ano 457 a.C. Então, esse é o marco histórico para o início de 490 anos de graça para o povo judeu e é o marco histórico para o início das 2.300 tardes e manhãs que levariam ao dia do juízo, quando o santuário celestial seria purificado. Se nós viajarmos a partir de 457, 7 semanas, como você acabou de ler aí na Bíblia, você tem 49 anos. Isso nos leva ao ano 408. Por que que o anjo dividiu essa profecia em 3 tempos? 7 semanas, mais 62, mais uma. Aí somam as 70. Porque teriam eventos importantes em cada período.
Então, no início do período, o decreto de Artaxerxes. 49 anos depois, ano 408, ficou pronta a reconstrução civil de Jerusalém. Mais 62 semanas se passariam, ou 434 anos, e você chega no ano 27, onde nós temos o batismo de Jesus. Já estudamos isso aqui. Jesus foi batizado. Quando se passassem 69 semanas, apareceria o ungido, o príncipe. E Cristo, ao ser batizado no Jordão, ele foi ungido pelo Espírito Santo, que desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. Agora olha na sua Bíblia, Daniel 9, 27. Jesus está batizado. O que acontece agora? Ele, o Messias, o ungido, fará firme aliança com muitos por quanto tempo? Uma semana. Quantos anos são uma semana? 7 anos. Então, eu saio do ano 27 e vou para o ano 34. Agora, o que aconteceria na metade dessa semana? Mas, diz Daniel 9, 27, na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício contínuo e a oferta de manjares. Como é que Cristo deu fim ao sistema de sacrifícios do santuário terrestre? Ele próprio morrendo sobre a cruz. Porque o Evangelho declara que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu que separava o Santo do Santíssimo rasgou-se de alto a baixo. Na linguagem de João Batista, o Cordeiro de Deus morria para tirar o pecado do mundo. E todo o sistema sacrificial, toda a lei cerimonial, todos os sacerdotes e sumos sacerdotes que apontavam para Cristo, esta lei teve o seu cumprimento. A lei cerimonial se cumpre em Jesus. E porque ela se cumpriu em Cristo, agora nós não precisamos mais matar animais. Não precisamos mais de um sacerdote diário, nem de um sumo sacerdote anual na terra. Porque a sombra deu lugar à realidade. O tipo encontrou o antítipo. Sai o cordeiro morto e entra o Cordeiro de Deus. Sai o sacerdócio terrestre e entra o sacerdote celestial. Por isso Jesus foi crucificado exatamente no ano 31, na metade da 70ª semana, como a profecia apontava. Agora, quando Cristo morre, por 3 anos e meio ainda, os discípulos continuaram a trabalhar pelos judeus. É por isso que Jesus disse assim: eu vos enviei, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Entendeu a ordem de Cristo? Ele foi crucificado, mas ele mandou os discípulos concentrarem o seu trabalho na nação de Israel. Por quê? Porque eles ainda tinham 3 anos e meio depois da morte de Cristo. E quando chegamos no ano 34, Estevão foi apedrejado. E no apedrejamento de Estevão, você tem o fim das 70 semanas proféticas, quando o povo de Israel deixou de ser o povo escolhido. Ficou claro para você a profecia das 70 semanas? Nós vamos para o intervalo e vamos entender agora o período maior de 2.300 anos, ao findar do qual Jesus se tornaria sumo sacerdote e começaria o juízo. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, aprendendo hoje sobre o ministério de Cristo no Santíssimo. E vimos no primeiro bloco a respeito da profecia das 70 semanas de graça dada ao povo judeu, que se estendeu até o ano 34, quando Estevão foi apedrejado. Você quer mais detalhes desse tema? Pede aí o seu DVD, Santuário, O Caminho de Deus.
Esse DVD foi gravado lá em Israel e é um presente da Novo Tempo para você. Você não paga um centavo sequer. Vai aparecer aqui na legenda o nosso telefone da Escola Bíblica, o nosso WhatsApp da Escola Bíblica e o site do programa. Você vai ter, durante o programa, essas informações para você pedir o seu DVD. E nós vamos mandar pelos correios para a sua casa e você não paga nada por isso, tá bem? Quando terminamos o primeiro bloco, nós havíamos falado a respeito da profecia das 2.300 tardes e manhãs, que começou no mesmo período das 70 semanas. De fato, as 70 semanas foram cortadas, a palavra shatá, do hebraico, do período maior, que é de 2.300 anos. Então, recapitulamos agora que toda essa profecia teve o seu cumprimento até o ano 34. Eu disse já para vocês de que no plano de Deus não existe nenhuma falha, não existe nenhum ponto que não se encaixe. No exato momento que Estevão está sendo apedrejado, em Atos capítulo 7, 54 em diante, já está na cena o homem que vai levar o evangelho para os gentios. E a Bíblia diz que as roupas de Estevão foram deixadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Ou seja, terminou o período de graça para a nação judaica, o evangelho tem que ir agora para o mundo gentio, e quem é que vai levar? O homem que já está aí. Esse Saulo, em Atos 9, vai se converter na estrada de Damasco e vai se tornar Paulo, o apóstolo dos gentios. Agora, para você saber quando é que termina as 2.300 tardes e manhãs, basta uma conta matemática muito simples. Acompanhe comigo. Se no ano 34 terminaram 490 anos, eu preciso pegar 2.300 anos em que o santuário seria purificado, subtrair o que eu já viajei até aqui, e quantos anos faltam para o santuário ser purificado? 1.810. É simples. Agora, se eu estou no ano 34 e viajo na história 1.810 anos, eu vou chegar em que ano? 1844. A conta é simples. Então, o que o anjo está dizendo para Daniel 8,14? Daniel, quando se passarem 2.300 anos, o santuário será purificado. Desse período, vamos separar para os judeus 490 anos, para que eles se arrependam. E se eles não se arrependerem, vamos levar o evangelho para os gentios, o que de fato aconteceu. Então, a nação escolhida no Antigo Testamento, que era Israel, perdeu seu privilégio de ser o povo de Deus. E eu volto a enfatizar, nós hoje não somos salvos como nação, como indivíduos. E qualquer judeu, qualquer israelita, qualquer pessoa tem direito à salvação. Então, eu e você temos direito à salvação. E só existe um caminho, como vimos semana passada, através de Jesus Cristo. Quer dizer que esta profecia apontava para o ano 1844, como o dia da expiação no santuário celestial. Agora, o ano é esse. Mas que dia, pastor? É muito simples. Basta eu pegar o 10º dia do 7º mês, que era o mês de Tishri, e fazer uma comparação com o nosso calendário, que é o gregoriano. Aí eu chego no dia 22 do mês de outubro, porque o mês de Tishri é comparado ao nosso setembro ou outubro. E o dia 22 de outubro foi o dia da expiação judaica em 1844. Ou seja, a partir do dia 22 de outubro de 1844, Jesus sai do compartimento santo, aonde ele permaneceu por 1813 anos, e ele vai para o Santíssimo. Por que 1813? Porque ele entrou lá no ano 31, no ano da ressurreição. E ele ficou lá por 1813 anos. Não é que ele estava circunscrito a um apartamento no céu. Não, como eu expliquei há pouco, a função dele era sacerdotal. E agora, no dia 22 de outubro de 1844, ele assume a função sumo sacerdotal. Ele entra no Santíssimo.
Doutora Cristiane? Pastor, quando o Jesus se encontrou com os discípulos, os 12 discípulos, eles eram representativos do povo, dos gentis, Não, os discípulos eram na sua maioria judeus. mas eles saem, Ele escolhe 12 porque esse número é emblemático. Você tinha 12 tribos, agora 12 apóstolos para começar o novo Israel, o Israel espiritual, a igreja cristã. e quando Israel é destruída, O povo de Israel foi atacado pelos romanos no ano 70. Jerusalém foi destruída aí. Houve a diáspora judaica e eles se espalharam por boa parte. Mas finalmente eles voltaram a conseguir a independência do Estado de Israel. Se não me falha a memória, em 1948. Então, a nação de Israel está aí organizada, certo? E Deus tem abençoado grandemente essa nação. O que estamos afirmando aqui é que esse pacto, essa aliança, ela se findou no ano 34. Não quer dizer que Deus não tenha bênçãos para Israel como tem para todas as nações. Israel e, no caso, seriam os gentis, as outras nações? Não, os gentios foram aqueles a quem Paulo começou a alcançar. E aí Paulo começa as suas 3 viagens missionárias, e ele vai para Éfeso, vai para Corinto, vai para Pérgamo, lá estavam esses gentios. Então, o povo de Israel continua recebendo as suas bênçãos. Claro, como toda nação recebe bênçãos do Senhor. Sim, Gal. Eu pude assim entender, eu gostaria de saber, né, se está correto esse meu Pois não. entendimento, né? Então, Jesus caminhou no santuário. Esse é um santuário celeste. recurso. Esse é um recurso pedagógico. Entendo. Simbolicamente ele caminha pelo santuário, mas no santuário celestial, ele entra no compartimento santo como sacerdote no ano 31, e nós acabamos de descobrir agora que no dia 22 de outubro de 1844, ele entrou no Santíssimo. Ele começou a atuar como sumo sacerdote. E ele também é o próprio santuário. O santuário é uma estrutura física. É uma estrutura física no céu. Em termos espirituais, ele também é o próprio santuário, Bom, onde nós podemos, eu através dele... talvez possamos fazer essa aplicação, mas nós vamos aprender aqui que você também é santuário. É isso que ele nos dá a condição de santuário também. Claro. É, Paulo não diz? isso. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de isso. Deus habita em vós? Nós somos santuários também. Então, e ele veio como homem justamente pensando exclusivamente no homem. Claro. Se fez um de nós, né? Para nos libertar do mal. Para nos libertar e salvar. Nos dar a eternidade. É isso aí. Está prometido para mim e para você. Estamos quase lá, né? Está chegando a hora. Chegamos a hora. Por que está chegando a hora, Gal? Precisamos estar atentos. Por que está chegando a hora? Porque ele já passou pelo santuário, ele já foi oferta, ele já foi sacerdote, ele já está sumo sacerdote. E há quantos anos ele está sumo sacerdote? Há mais de 170. Desde 1844. Ele está sacerdote. E quando ele deixar de ser sacerdote? Semana que vem. Semana que vem você não pode perder o programa, porque nós vamos estudar sobre o fim do ministério de Cristo. E o que vai acontecer quando ele deixar de ser sumo sacerdote? Semana que vem. Agora, assim como no cerimonial típico do dia da expiação era um dia de juízo, quer dizer que o juízo começou no céu. Aí você pega o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, e Paulo vai dizer assim: por que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo? Olha o que Paulo está ensinando. Para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, Paulo está dizendo que há um dia de juízo para todo ser humano e que nós vamos ter que comparecer perante o tribunal de Cristo. Agora, quando formos perante esse tribunal, e o juízo já começou, Apocalipse 14, 6, 7 diz: temei a Deus, dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O anjo está anunciando que o juízo chegou. E esta é a mensagem que o povo de Deus tem que anunciar. A mensagem principal que eu e você temos que anunciar está em Apocalipse 14, 6 a 12. E o primeiro anjo diz: temei a Deus,
dá-lhe glória. É chegada a hora do seu juízo. O juízo começou. E por que todo ser humano tem que saber isso? Porque nós vamos dar contas a Deus de cada ato, de cada palavra, de cada pensamento. E quando chegarmos nesse grande dia do juízo, qual será a norma? Cadê a advogada nossa aqui? Qual será a norma do juízo? Quando alguém hoje vai, temos a juíza também aqui. Advogada e juiz, está tudo aqui junto. Quando chegamos diante de um tribunal hoje e lá está o réu para ser julgado, nós temos que ter um código penal para dizer assim o que é certo e o que é errado. E quando chegar no juízo divino, qual vai ser o código penal? A Bíblia diz. O que diz a Bíblia? De tudo o que se tem ouvido, a suma é, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de quem? Todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então Jesus é sumo sacerdote. Ele está no Santíssimo. E dentro da arca, lá no Santíssimo, o que é que está? O que tem dentro da arca? As 2 tábuas da lei contendo os 10 mandamentos. Você entende que Cristo está no Santíssimo agora? O juízo começou e dentro da arca estão as 2 tábuas com os 10 mandamentos. Então eu e você vamos ser julgados pelo quê? Pela lei de Deus. É isso que o homem mais sábio do mundo está dizendo. Um resumo de tudo que eu disse para vocês é: você tem que temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então, nós vamos ser julgados por esse critério, a lei de Deus. A lei de Deus será a norma do juízo. A lei salva? Não. A lei só mostra quem está errado. Ela não salva. Ou seja, nós somos salvos é como? Pela graça. Mas o juízo, ele é pelas obras. Então aqui está o equilíbrio do Evangelho. Eu sou salvo pela lei? Não. A lei não salva. Eu sou salvo pela graça, por aquilo que Cristo fez por mim. Agora, uma vez que eu estou salvo, a minha vida vive em consonância com a lei, porque eu fui salvo. Você já ouviu dizer por aí que os adventistas são legalistas? Tire essa imagem da sua cabeça. Isso é uma mentira que se espalhou por aí. Bom, é uma mentira, mas que em dado momento pode ser que algum adventista ensine isso, tenha ensinado, eu reconheço isso. Mas na nossa teologia, não no que um ou outro ensina, na teologia que está escrita na Igreja Adventista, é claro que nós somos salvos pela graça, independente das obras. Agora, uma vez que eu fui salvo por Cristo, eu não sou salvo para ficar na desobediência. E a evidência de que alguém foi salvo é a conformidade desta pessoa, da sua vida, com a lei de Deus. Então, o certo é, eu não obedeço para salvar. Eu sou salvo para obedecer. E é isso que a Igreja Adventista ensina. Eu não obedeço para salvar. Eu sou salvo para obedecer. E sabe quem é que consegue obedecer? Quem é salvo. Só quem é salvo. E quem é que salva? É Cristo. Então, Cristo é a única esperança nossa. E é por isso que o autor de Hebreus, no capítulo 4, verso 16, faz um convite para mim e para você. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto a quê, amigos? Ao trono da graça. E o trono da graça estava simbolizado no Santíssimo pela Arca da Aliança. A arca é um símbolo do trono de Deus. E dentro da arca a lei de Deus, que é o fundamento do seu governo. A lei é o fundamento do governo de Deus. Ela é eterna. Ela não foi dada para o homem, ela sempre existiu. Então o autor de Hebreus está dizendo, venham, acheguem-se junto ao trono da graça, a fim de que recebermos misericórdia
e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Por que oportuna? Porque agora é a ocasião oportuna, porque Jesus ainda está onde? No santuário. Entendeu? Ele ainda está lá. Mas daqui a pouco ele vai sair. E quando ele sair, aí não tem mais graça. Aí quem está salvo, está salvo. E quem está perdido, está perdido. Então, é agora que nós precisamos o quê? Nos colocar nas mãos de Deus. Alexandre vai louvar a Deus para nós agora. Ele vai cantar uma música que eu gosto muito. Uma música linda. E eu espero que ao ouvirmos essa música, você possa tomar a decisão hoje de se colocar nas mãos de Deus. Eu quero fazer um desafio para você. Não estou falando com ninguém de casa agora. Estou falando com os 10 que estão aqui comigo nesse cenário. Se você quiser tomar a decisão agora, de se colocar nas mãos de Deus, de confiar nesse sumo sacerdote para salvar você. E se você quiser mostrar isso para ele agora, enquanto o Alexandre cantar, você vai poder ficar de pé. Não é para que ninguém veja em casa. É para você dizer assim: pastor, eu confio nesse sumo sacerdote. Eu entendi que sem ele eu estou perdido. Mas eu também entendi que com ele eu estou salvo. Eu entendi que só ele pode fazer por mim o que eu não posso fazer. Então, se você quiser tomar essa decisão agora, de se colocar nas mãos de Cristo e entregar sua vida para Ele, enquanto o Alexandre cantar, você poderá ficar de pé. Pastor, eu já entreguei minha vida a Cristo. Faça uma reentrega, porque a nossa entrega ela é diária. E você que está em casa, agora é com você que eu vou falar. Se você quiser também fazer essa entrega, enquanto ele cantar, fica aí de pé, na sua sala, no quarto, no escritório, dentro do carro. Onde é que você esteja? Dentro do carro não dá, né? Vai ter que sair do carro. A não ser que o seu carro seja grande. Onde é que você esteja? Fique de pé. Entregue a sua vida a Cristo. Porque agora ainda é a ocasião oportuna. Quando me perguntam por que há alegria em mim, querem entender como vivo tão tranquilo. É que quando eu perco o caminho e a dúvida me acompanha, um brilho, um calor e um poder que me levanta, me dão todo amor e tudo fica claro. Como o Pai criou o amor do Pai que é derramado em mim, vem na hora ideal renovar-me, procuro manter-me nele, tornar-me dele, arrependendo-me, e ele me perdoa.
vitória tenho com Ele. Quando eu me entrego inteiro, um lar prometeu, eu terei vida eterna e enfim contemplar o prêmio incomparável, a nova terra. O amor do Pai que é derramado em mim, vi na hora ideal renovar-me. Procuro manter-me nele, tornar-me dele, arrependendo-me, e ele me perdoa. O amor do Pai que é derramado em mim, vem na hora ideal renovar-me. Procuro manter-me nele, tornar-me dele, arrependendo-me, e ele me perdoa. Eu estava ali atrás sem poder ver vocês, mas no meu coração, sem dúvida, a expectativa de que todos nós, os 11, né, ficássemos de pé nessa hora, para declarar que nós temos um Salvador, um Deus, a quem nós amamos, a quem servimos. E como o Alexandre cantou tão bem, procuro manter-me nele, ficar junto a ele, porque ele me perdoa. Esse é o nosso sumo sacerdote. E talvez você está em casa de pé agora também, entregando sua vida a Cristo, declarando ser Ele Senhor da sua vida. Louvado seja Deus por isso. Porque tudo que Deus fez ao enviar seu Filho para morrer numa cruz, ao levar seu Filho para o santuário para interceder por nós, o objetivo é uma única coisa: nos salvar finalmente. E quando nós temos uma resposta positiva para Deus, Lucas 15 diz que há festa no céu. O céu está em festa por causa de nós aqui no estúdio e por sua causa, que está de pé agora aí, entregando sua vida a Jesus. Ele ama você, Ele tem planos para você, como tem planos para todos nós aqui. Planos grandiosos que nós nem imaginamos como são, mas Ele tem. Por isso que Deus abençoe ricamente a todos nós e nos ajude em nossa caminhada. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado, Senhor, porque Tu estás nesse exato momento no Santíssimo do Santuário, efetuando o juízo, mas ainda como nosso advogado. E obrigado porque nós podemos confiar na Tua direção em nossa vida. Nos aceita como estamos, para que um dia sejamos como Tu desejas. E ao ficarmos de pé agora, nós estamos abrindo nosso coração e declarando que Tu és o nosso Senhor e Salvador. Nos entregamos mais uma vez a Ti e o fazemos por amor a Jesus. Amém. Semana que vem a gente se encontra para entendermos quando Jesus deixará o santuário celestial. Eu espero você.